Oi, tudo bem? Amados, espero que vocês estejam bem, na santa paz do Senhor. Esse vídeo eu vou falar 5 comportamentos que o Espírito Santo me advertiu. Mas antes de falar nesses comportamentos, eu quero explicar para vocês, porque vocês podem ficar com dúvidas de como o Espírito Santo me falou. Então, bora lá. Primeiro, quem é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Jesus falou antes de morrer, né, em uma passagem ele falou, quando vier o Consolador. Quando Jesus morreu, ele subiu para o Pai e o Pai enviou o Consolador para ficar conosco. O Espírito Santo, ele nos guia em nossas decisões, ele protege de perigos físicos e espirituais. Ele é quem nos leva a crer em Deus e nos arrepender dos nossos pecados. Em Atos 16, 6, 7, fala que Paulo queria ir para um lugar, tinha decidido ir para algum lugar, mas o Espírito Santo impediu ele de ir. Então, o Espírito Santo nos direciona e, inclusive, nos impede quando a gente está com essa intimidade com ele, né? Por que eu preciso buscar o Espírito Santo? Porque Deus fala conosco na forma de sentimentos serenos provenientes do Espírito Santo. Fala também através de sonhos e de visões. E aqui eu coloquei que eu tive uma visão. E a gente precisa estar em comunhão, precisa estar buscando ali muito a presença do Senhor e estar manso, né? Com o espírito manso. Eu tive uma visão, eu estava orando por uma certa situação e eu tive uma visão que eu estava como se eu estivesse no ombro de um ser assim, no ombro dele. E eu olhei pro rosto dele, eu quis chorar. Ele disse, não, não chora porque eu vou te mostrar algo que só você vai ver. Eu estava orando por uma família, né? Por uma situação, e esse ser, ele desceu, eu vi algumas pessoas lá, e ele falou assim para algumas pessoas da congregação, o Deus não habita em ambientes de confusão, de gritarias, essas gritarias de confusão, de discussão, onde não tem paz, né, ambientes que não tem paz, então ele não habita. E aí eu vou repetir, porque Deus fala conosco na forma de sentimentos serenos provenientes do Espírito Santo, né? Fala também através de sonhos. Ok. E aí, como eu faço para buscar o Espírito Santo? E o Espírito Santo é vos dado pela oração, pela palavra de Deus e pela fé, né? A gente tem que se arrepender dos pecados, ler a Bíblia, ser grato, orar sem cessar e buscar o Senhor, congregar. O Espírito Santo se afasta da gente? Sim. O pecado não arrependido atrapalha a nossa comunhão com Deus. Porém, o Espírito Santo nunca nos abandona. Em Efésios 1, 13 e 14, diz, os cristãos são selados com o Espírito Santo. Ser selado é um sinal de posse e de propriedade. Deus prometeu vida eterna aos que acreditam em Cristo. E como garantia de que ele cumprirá essa promessa, ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de cada cristão até a vinda de Jesus. Da mesma forma que a gente dá entrada em alguma coisa que a gente vai comprar, algum produto, você não dá uma entrada, então Deus providenciou aos cristãos um pagamento como entrada do seu relacionamento futuro, que é a vida eterna, com ele, ao ter enviado o Espírito Santo para habitá-los. Ele deixou o Espírito Santo cuidando da gente até que a gente se encontre aí, né, na vida de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Foram 5 situações que... Tem mais, mas eu selecionei as 5 que o Espírito Santo me advertiu. Primeiro, uma certa vez eu estava com um amigo conversando, esse meu amigo é casado, mas ele tem relacionamentos fora de adultério, de outros relacionamentos que ele faz um monte de coisa. E a gente conversando, eu brincando, e eu escutando, e a gente falou de muitas pessoas, e a gente botou, assim, dias as conversas, fazia muito tempo que eu não falava com ele, só que eram muitas conversas que não agradavam a Deus, que eu creio que vocês vão entender. Nesse mesmo dia eu tive um sonho, que eu tava num lugar com uma pessoa conversando, normal, e essa pessoa lá nesse lugar tinha um banquete, muitas comidas, e ele me chamou, bora comer? Eu disse, bora. Eu peguei o meu prato, ele pegou dele, e eu começou a comer, eu comi, e ele falou, Laís, por que na mesa tem as melhores carnes? Eu coloquei as melhores carnes e você tá comendo carne podre. Quando eu olhei o meu prato,
a minha carne estava azul, aquele verde de carne podre. Esse sonho, ele era muito forte, muito, que eu lembro até hoje, assim, exatamente de como foi. Então, os sonhos que o Senhor vai te dar, você vai perceber que é um sonho diferente, não é um sonho daquele confuso que você não lembra, é um sonho muito forte. E eu me lembrei e pedi perdão para Jesus, porque, Senhor, ali a gente estava falando das pessoas, eu não posso falar, se eu quiser falar de alguém, eu tenho que falar aos pés do Senhor, orar, entregar para Jesus e não ficar falando das pessoas. Outro, a gente estava falando de adultério, de pecados, de imoralidade. Deus não se agrada. Então, o Espírito Santo vai divertir através de sonho. Segundo, eu congrego, sou cristã, né, pecadora, busco, né, todos os dias e ali o Espírito Santo me adverte alguma coisa, a gente vou tentando ajustar, porque nós somos concebidos em pecados, né? E aí, apesar de congregar, nenhum pastor nunca disse assim, tu não vai usar short, você tem que usar e tal e tal. Por quê? Porque eu, de fato, aquilo nunca tinha me incomodado. Mas um certo dia, eu ia saindo aqui para levar minhas filhas no colégio, e eu senti aquilo, tipo, esse short não tá legal. Aí eu voltei e troquei. Isso já faz quase um ano, eu acho. Quase um ano. Só que agora, hoje é 20/6, dia 19/6. Eu saí para evangelizar e eu levei, na verdade, os panfletinhos, mas eu não evangelizei porque eu tava com short. Não era muito curto, mas eu não consegui evangelizar porque aquilo, tipo, tô de short, talvez alguém reclame, mas não senti que era o Espírito Santo. Quando foi à noite, eu tive um sonho que eu tava com uma amiga e uma árvore, ela dava uns flashes de fruto. Primeiro dava laranja, por exemplo, muitas laranjas nessa árvore. Aí eu dizia, eu quero laranja, me dá uma laranja, não sei o quê. Aí ela falava, tá, vou te dar. Aí abriu o jambo, sou louca por jambo. Eu quero jambo, não sei o quê, tá, vou te dar. Aí eu fui falando umas 5 frutas, depois ela falou assim, tá, eu vou te dar, Laís, mais. Essa roupa que você tá usando, esse short que você não tá legal, não tá agradando, não tá me agradando. E aí, quando eu acordei, eu entendi que o Espírito Santo estava me cobrando, só que meio que eu não estava percebendo que era ele que estava me cobrando. Então, ele falou de novo, pela terceira vez, para que eu entendesse. Esse é o segundo. Terceiro, tive uma discussão com meu esposo, e essa discussão era uma discussão simples, mas aquilo foi me contaminando ele, e a Bíblia diz que o que contamina a gente é o que sai, né? Então eu comecei a ofendê-lo também, ele também falou algumas coisas que me magoaram, e durou 1 dia, 2 dias, 3 dias, quando acho que estava no terceiro dia eu tive um sonho, que eu estava numa casa, e a minha casa, ela era feita, tanto o assoalho quanto as paredes, de umas, tipo, aqueles, como se fosse de bambu, né? Aqueles canos assim, com brechas grandes. E a minha casa tinha muita brecha. E abria como se fosse uma água, uma fonte de água abria muito forte, uma enxurrada de água e tava entrando. Tentei fechar a porta, agora como? Que era tudo cheio de buraco, eu tava dando brecha, era esse o sonho, né? E eu tentava fechar a porta, a fechadura estava quebrada, e nessa confusão, a água, tentando correr com as meninas, a água entrava na minha boca. Eu tomava um pouco daquela água. E quando eu acordei, eu pedi perdão, mandei mensagem pro meu esposo, pedi perdão para Jesus, porque ele me advertiu, tipo assim, tá dando brechas do nada, você tá deixando entrar, né? O que ele tá falando, você tá deixando entrar para magoar teu coração e você também tá magoando. Então, resolve isso não é de Deus. E aí eu entendi que o Espírito Santo estava me advertindo. 4. Ano passado, quando eu saí do meu emprego, eu, na rotina de casa, né, varrendo, lavando, correndo, eu comecei a ficar muito, reclamar bastante, tá? Tipo assim, eu varria a casa, não queria que ninguém sujasse. Eu lavava a louça, não queria que ninguém deixasse nada sujo. E eu ia pegar alguém, ia no mercado, ia reclamando, ia no colégio, ia reclamando, e comecei a reclamar. E eu assisti um vídeo. E eu também ficava muito magoada e magoava pessoas e não queria sabe, assim, me envolver muito, queria vir logo para casa. Comecei a ficar meio estressada e, sei lá, meio estranha. E assisti 2 vídeos que falaram muito comigo, que eu sei que foi o Senhor que colocou. Dizia que eu tinha que ser grata,
Por que que eu não observava o que Jesus preparava para mim todos os dias? O café, o alimento, o vestir, a saúde, né? Nem todos os dias a gente tem saúde, mas a gente tem que glorificar Deus, porque Deus está conosco todos os dias. E olhar o céu, olhar a chuva, olhar as plantas, observar as pessoas, cuidar das pessoas. E aquilo falou muito ao meu coração. A outra era aquilo de eu ficar magoando as pessoas e ficar magoada e não falar, depois só chorava para Jesus, chorava para Jesus. Jesus falou, fale para as pessoas o que você não está gostando, conversa, mas manter a paz que eu te dou. Eu quero paz, né? Eu não habito, igual eu falei para vocês lá, foi aqui? Foi, que na visão falou, né? Eu não habito em confusão, em ambientes de briga, então tem que ter paz. Ok. E o quinto, eu tava querendo vender um imóvel e eu comecei a orar muito, 8 meses orando, jejuando, só que eu entrava na presença do Senhor em humilhação, depois começava a cobrar. Poxa, Jesus, eu tô te oferecendo, orando por isso, e o Senhor não tá respondendo, o que o Senhor tá fazendo, sabe? Tipo, gente, a gente não tem o direito de entrar assim na presença de Deus. Deus fez todas as coisas, Ele é o dono do ouro, da prata, de tudo. E Jesus morreu por nós como pecador, sem pecado nenhum, para nos lavar, para nos dar a vida eterna, né? Para nos dar liberdade de escolha. E eu tava desse jeito. E eu me envergonho muito de ter orado com o Senhor. E por Ele ter misericórdia de mim, porque Ele me mostrou, assim, tipo assim, que Ele não tava se agradando. E eu lembrei de Davi. Davi, ele se apaixona por uma mulher que é casada e ele faz com que o exército mate esse homem para ficar com a esposa dele. Com a esposa dele. Ela engravida. O filho dele adoece. Davi começa a jejuar, começa a buscar o Senhor e não come, não toma banho e não, fica ali um tempo ali buscando que Jesus cure, que Deus cure o filho dele. E o filho morre. E aí os funcionários falam, poxa, Davi, por que quando o filho estava doente, tu estava orando, tu não estava comendo, tu não estava bebendo, tu não estava não sei o quê, tomando banho? E aí quando o filho morre, ele toma um banho, se arruma, ora e vai se alimentar. E aí os funcionários questionam, por que que antes tu não comia, tu não bebia, não sei o quê, e depois que o teu filho morreu, tu vem e te alimentou e tal? E Davi fala que enquanto o filho dele estava vivo, ele, cadê? Ele jejuou porque poderia que o Senhor tivesse pena dele e curasse o filho dele. Mas depois que morreu, ele só iria encontrá-lo no futuro, né? Que é lá no final. Tá, e aí eu falei isso para Jesus. Jesus, eu já orei, já jejuei, já fiz tudo. E o Senhor não me responde, o Senhor não quer falar comigo, que não sei o que, não sei o que. Comecei a cobrar, um filho cobrando. E eu disse, agora eu vou descansar. Porque na verdade era isso que Jesus queria, que eu orasse e descansasse. Porque orar é você orar, entregar para Jesus tua causa e confiar. E eu tava orando e cobrando. Amados, nesse dia eu acabei de orar, tomei meu café, que fazia um tempo que eu não tomava assim um café de verdade. Tava só, tipo, jejuando, aquela consagração. Esse Jesus, eu vou tomar um café, vou continuar orando, mas assim, eu vou descansar, não vou ficar falando mais dessa situação, porque eu sei que o senhor já ouviu. Tá, desci. O elevador é 1 minuto, acho que pra descer. Cheguei na frente do prédio. Quando eu cheguei na frente do prédio, eu recebi uma mensagem que é de uma moça e ela comprou o imóvel na mesma semana. E eu me senti muito envergonhada, porque Deus, ele ouve. Ele estava ouvindo tudo e estava vendo toda a minha rebeldia. E pela misericórdia dele, né, ele assim, se vocês me perguntarem, Laís, ele respondeu porque ele já estava no tempo? Eu creio que não. Ele respondeu porque de fato eu estava pedindo muito, pedindo. Eu não sei se estava no tempo ou não, mas eu não me senti bem. Porque eu vi que ele respondeu para mostrar que ele é Deus, que ele estava ouvindo e que ele tem o poder sobre todas as coisas, mas que eu não estava descansando. Então, quando eu falei que eu ia descansar, que eu ia entregar, que eu já tinha orado e tal, quando eu descansei, ele respondeu. Entendeu, amados? Então, é isso. Que a gente possa buscar o Espírito Santo. Se vocês não tiverem entendido alguma coisa, pode me perguntar, me chamar lá me chamar, né, no privado.
Mas a mensagem que eu quero deixar para hoje nesse vídeo é isso, que o Espírito Santo, que a gente possa buscar a presença do Espírito Santo para ele nos direcionar para que a gente faça a vontade dele, né? E que a gente viva de acordo com a vontade do Senhor, que a gente ore, que a gente busque, mas que nós sejamos obedientes a Deus. Amém?